Boa tarde a todos, sou o Davidson Rocha. Novamente vamos dar continuidade às nossas aulas de matemática. Eu já gravei na primeira aula as razões trigonométricas e mostrei para vocês como que nós calculamos o seno, o cosseno e a tangente. Na segunda aula eu gravei um vídeo mostrando como se calcula o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de 45 graus. Fiz a demonstração e disse que eu ia gravar o próximo vídeo falando sobre o seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30 e de 60 graus, certo? Vamos lá então. Seno, cosseno e tangente de ângulos notáveis. No vídeo 2 nós já falamos do ângulo de 45 graus e agora no vídeo 3 nós vamos falar do ângulo de 30 e de 60 graus. Eu vou fazer para vocês, eu vou demonstrar de onde que sai a fórmula de, por exemplo, seno de 30 ser igual a meio, ou 1 sobre 2. Por que que o seno de 30 é 1 sobre 2? Por que que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2? E o que eu quero que vocês entendam com esses vídeos é não apenas decorar as fórmulas, é saber o processo no qual a fórmula ela é desenvolvida, para que caso vocês esqueçam da fórmula, vocês consigam chegar nela através da demonstração, certo? Então vamos lá. No vídeo de hoje, eu vou usar como base um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero é um triângulo que possui três lados iguais. Nesse triângulo equilátero, consequentemente, os três ângulos internos, então, eles também são iguais, que eles medem 60 graus, aqui à esquerda, 60 graus aqui à direita e 60 graus aqui em cima. Eu tenho aqui a minha altura aqui, ó, no triângulo equilátero, ela parte de um lado do vértice aqui do triângulo até o lado oposto a ele, e forma um ângulo de 90 graus. Consequentemente, essa altura aqui vai dividir esse lado L aqui, ó, em duas partes iguais, que eu vou chamar de L sobre 2 e aqui L sobre 2. Certo? Vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu mudei aqui a cor da minha imagem desse ângulo aqui de cima. Por quê? Porque eu vou usar esse ângulo amarelinho aqui, ó, como sendo o ângulo de 30 graus. Então aqui eu coloquei, ó, L sobre 2, já esse pedacinho aqui, ó, que é a metade. Aqui L sobre 2 porque é a outra metade. E aqui, ó, amarelo porque vai ser o ângulo de 30 graus. Então eu tenho aqui, ó, o roxinho vai ser 60. E o amarelo vai ser 30 de um lado e 30 do outro. Aqui embaixo, 90 graus, que é a altura do triângulo. Vou dividir aqui ao meio, vou pegar só essa parte aqui, ó, da direita. Então, tá aqui, ó, um triângulo retângulo. Lá em cima eu tenho um ângulo de 30 graus. Aqui embaixo um ângulo de 60. Minha altura H. Minha base L sobre 2. E minha hipotenusa L. Eu pergunto, o que vocês lembram quando eu tenho um triângulo retângulo? Eu lembro de imediato do Teorema de Pitágoras. O que o Teorema de Pitágoras ele diz? Ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, se a minha hipotenusa, neste caso aqui, é L, eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras e dizer que L ao quadrado é igual a L sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado. Exatamente o que está escrito aqui, ó. Com isso, vou passar esse L sobre 2 ao quadrado para o outro lado, já com o resultado L ao quadrado sobre 4. Então aqui, ó, L sobre 2 ao quadrado é L vezes L ao quadrado. Aqui em cima, 2 vezes 2, 4. Passando esse valor aqui para o outro lado com o sinal trocado, L ao quadrado menos
L ao quadrado sobre 4 igual a H ao quadrado, certo? Fazendo a continha aqui, ó, eu pego esse 4 aqui, ó, 4 vezes L ao quadrado, isso fica 4L ao quadrado, menos L ao quadrado, vai ficar 3L ao quadrado no numerador, que é em cima, dividido por 4, igual a H ao quadrado. Aqui, ó. Agora eu tenho 3L ao quadrado dividido por 4 igual a H ao quadrado. Vou tirar a raiz dos dois lados. A altura, como é positiva, eu esqueço aquele mais ou menos raiz disso aqui. Então, eu vou considerar apenas o valor positivo, certo? Então, a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4, o 3 mantém na raiz, o L ao quadrado ele vai sair da raiz como L, e o 4 vai sair da raiz como 2. Consequentemente, eu vou ter que H é igual a L vezes raiz de 3 sobre 2. L vezes raiz de 3 sobre 2 igual a H, certo? Então, a altura de um triângulo equilátero ela é igual a L raiz de 3 sobre 2. Isso aí sempre. Então, vamos lá. Dando continuidade. Tá aqui, ó. Essa altura H aqui vai ser o quê? L raiz de 3 sobre 2. Então, o triângulo que eu vou trabalhar é esse aqui, ó. Um lado dele é L raiz de 3 sobre 2, o outro lado é L, o outro lado é L sobre 2. Aí vocês me perguntam, professor, por que o senhor calculou aí a altura H? Para poder colocar todos os lados em função de L, entenderam? Que agora eu posso fazer as continhas de seno, cosseno e tangente de maneira mais fácil. Vamos lá, dando continuidade, agora prestem atenção que agora que vai começar a sair aí o seno, cosseno e tangente de todos esses ângulos que estavam faltando, que é o de 30 e o de 60. Então aqui, ó, hipotenusa L, minha altura aqui, ó, L raiz de 3 sobre 2, minha base L sobre 2. Ângulo de 30, ângulo de 60, ângulo de 90. Vamos começar então? Seno de 30. Eu sei que o seno de qualquer ângulo, nós vimos no primeiro vídeo, que ele é dado pela razão entre o cateto oposto e a sua hipotenusa. Só que eu quero calcular nesse momento o seno de 30 graus. O seno de 30 graus é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus e a hipotenusa do triângulo retângulo. O 30 graus é o amarelinho. Qual que é o cateto oposto a ele? Tá aqui, ó. Só vim descendo aqui, ó. Pronto. Ó, amarelo, de frente ao amarelo, L sobre 2. Então, o cateto oposto ao ângulo de 30 graus é o L sobre 2. E a hipotenusa é o próprio L aqui, ó. A hipotenusa do triângulo retângulo aqui, ó. L. Consequentemente, o seno de 30 graus é igual a L sobre 2 dividido por L. Professor, como que eu resolvo uma divisão de fração? Então, eu tenho aqui, ó, uma fração aqui no numerador. Eu repito a primeira fração, que está no numerador, que é quem? L sobre 2. E multiplico pelo inverso da segunda. Como a segunda era só L, o inverso dela é 1 sobre L. Certo? Então, aqui, ó, L sobre 2 vezes 1 sobre L. Certo? Como que eu faço isso? Esse L dividido com esse L aqui, ó, vou cortar. Um está em cima, outro está embaixo. Vai sobrar apenas seno de 30. Fez o corte, seno de 30 igual a meio. Ou seja, 1 sobre 2. E como que eu calculo o seno de 60? Seguindo o mesmo raciocínio, eu vou usar o cateto oposto sobre a hipotenusa. Porém, o cateto oposto agora é em relação a qual ângulo? Ao ângulo de 60 graus. Então, em relação ao ângulo de 60 graus, o cateto oposto a ele é o próprio L raiz de 3 sobre 2. A hipotenusa não muda, é o mesmo L. L raiz de 3 sobre 2. Vou usar o mesmo raciocínio, repete aqui a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda.
Aqui vai cair no mesmo esquema aqui, ó. Vou cortar esse L com esse L. Vai sair até mais rápido do que fazer a multiplicação pelo inverso da segunda. Então, nesse caso aqui, ó, vamos recapitular. Eu tenho L raiz de 3 sobre 2 dividido por L. O que eu fiz aqui, ó, apenas cortei esse L com esse L, porque já dá de cara o resultado que eu queria, certo? Mas se eu fosse fazer, repete a primeira, aí seria L raiz de 3, tudo isso sobre 2, vezes o inverso da segunda. O inverso da segunda ficaria vezes 1 sobre L. Aí eu faria o quê? Cortaria o L daqui com o L lá de baixo, então é mais fácil fazer aqui direto, certo? Então, seno de 60 é igual a raiz de 3 sobre 2. Vamos lá, dando continuidade. Cosseno de 30. O cosseno, nós vimos nos primeiros vídeos, na primeira aula, que ele é dado pelo cateto adjacente, a razão, né, entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Aí eu pergunto, quem que é o cateto adjacente ao ângulo amarelo aqui, ó, ao ângulo de 30 graus? A hipotenusa é essa daqui, ela não muda. O adjacente ao ângulo de 30, eu falei na primeira aula que o adjacente ele vinha de estar ao lado. Então, quem que vai ser o adjacente? O adjacente vai ser o próprio L raiz de 3 sobre 2. E a hipotenusa vai ser o próprio L. Então tá aí, ó. L raiz de 3 sobre 2 dividido por L. Vou cortar aqui, ó, igual eu fiz aqui. Cortei. O cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 60? O cosseno de 60 ele é dado pela razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. O cateto adjacente ao ângulo de 60 graus é isso aqui, ó, L sobre 2. A hipotenusa não muda. Vou fazer a razão L sobre 2 sobre L. Isso aqui vai ser o mesmo esquema aqui, ó, do seno de 30. Ó. L sobre 2 sobre L, repete a primeira, L sobre 2, vezes 1 sobre L, corto o L, sobra quem? Meio. Já fez direto aqui. Tangente de 30. Tangente de 30, ela é calculada pela razão entre o seno de 30 e o cosseno de 30. Mas quanto que é o seno de 30? O seno de 30 é 1 sobre 2. E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então tá aqui, ó, 1 sobre 2 dividido por raiz de 3 sobre 2. Repete a primeira, 1 sobre 2, multiplica pelo inverso da segunda, 2 sobre raiz de 3. 2 divide por esse 2 aqui, sobra quem? 1 sobre raiz de 3. Sobre raiz de 3 eu vou racionalizar daqui, ó. Racionalizando é multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Então, se eu tinha aqui o resultado 1 sobre raiz de 3, eu vou multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Consequentemente, a tangente de 30 é igual a raiz de 3 sobre 3. E a tangente de 60, como que eu faço? Seno de 60 dividido pelo cosseno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 60 é igual a 1 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 sobre 2. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vou cortar esse 2 com esse 2 aqui, ó. Cortei, vai sobrar quem? Tangente de 60 igual a raiz de 3. Então, alguns pontos que são importantes serem observados. O seno de 30 ele vai ser igual ao cosseno de 60. E o cosseno de 30 vai ser igual ao seno de 60. Isso ocorre porque esses ângulos são complementares, ou seja, a soma deles é igual a 90 graus. Então, o seno
de 30 é igual ao cosseno do 60 e o seno do 60 é igual ao cosseno de 30, certo? Então, aqui a gente encerra a terceira parte desse assunto, né? Que é a questão do seno, cosseno e tangente do ângulo de 30 e de 60 graus. Então, no primeiro vídeo eu falei sobre o que era o seno, a cosseno e a tangente, e como que eu calculava. O segundo vídeo eu calculei aí o seno, cosseno e tangente do ângulo de 45 graus. E agora, nesse último vídeo, eu calculei aí, mostrei para vocês como se calcula o seno, cosseno e a tangente do ângulo de 30 e do ângulo de 60 graus. Então, caso tenha alguma dúvida, estarei à disposição por meio da coordenação. Podem comentar aí no vídeo, podem pedir alguns assuntos, caso vocês queiram, que eu estarei à disposição. Muito obrigado a todos. Vamos lá, tamo junto.